Levítico capítulo 1. Finalmente, vamos iniciar. Nós vamos ler os 17 versículos. Na esperança de que, na sua leitura anual, não mais você pule o livro de Levítico. Que você leia, entendendo, saboreando e apreciando esse livro, sabendo também que Levítico é sombra de Jesus Cristo. Levítico capítulo 1, versos 1 a 17 diz assim: Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, e o espargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, e sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Que a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e as queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito. E o imolará do lado do altar para a banda do norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, o sacerdote porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 1:13 agora. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará sobre o altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós, com este culto, o Senhor que sonda o nosso coração, conhece do nosso íntimo, vai além da nossa aparência. Que o Senhor receba dos nossos corações isso que o texto diz, uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter prazer em Ti e a buscar-Te intensamente, como nós vamos ver que estes faziam no deserto, quando contemplavam a Tua presença, quando sabiam da Tua presença no meio deles. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, para ser reconhecido como povo de Deus, precisava de algo que fosse distintivo dos demais povos, como também claro para qualquer um de fora
qualquer um de fora entendesse que Israel foi separado por Deus. O que nós estamos lendo aqui, e uma das coisas que a gente vai perceber é que da forma como Moisés escreve, ele pressupõe que a pessoa que está lendo já tenha conhecimento do que ele já falou em Êxodo. É que Deus separou a nação de Israel dos demais povos, e esta nação era considerada povo de Deus por causa de determinadas coisas. Tem dois textos. Um é de Êxodo 19, versículos 5 e 6, que diz assim, se quiser não precisa abrir, eu vou ler. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês serão separados. Deus poderia ter pego qualquer outro povo. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então guarde isso. Quando Deus separa e chama Israel, lógico, em cumprimento à promessa de Abraão, Isaac e Jacó, ele intentou e ele demonstrou e esboçou o desejo de que Israel servisse como uma nação mediadora para os demais povos. Eu digo que isso ainda vai acontecer. Um determinado tempo apontado por Deus, chamado milênio, que as nações virão e Israel estará ali mediando. Mas nesse ponto, Israel foi separado para ser um reino de sacerdotes e nação santa, algo que Pedro repete em 1 de Pedro, no capítulo 1. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mais para frente, Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 e 9, Deus diz o seguinte: guardai-os, pois, falando dos seus estatutos, dos mandamentos, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos filhos dos teus filhos. Essa distinção, irmãos, é notada pela presença de Deus no meio do seu povo. Note essa expressão do capítulo 4 ali de Deuteronômio. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor. Então, conforme nós vamos trabalhando no livro de Levítico, eu quero que você faça um exercício imaginativo de tentar visualizar a situação. O povo de Israel é trazido com mão poderosa do Egito, e já desde ali, saindo do Egito, Deus se faz visto, notório e manifesto diante deles. Como? Quem lembra? Uma nuvem durante a noite, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Eles percebem que algo sobrenatural os acompanha. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles param no Sinai, e o Monte Sinai ele fica fechado, e o povo vê os trovões, vê os raios. Moisés é chamado para lá, e ali eles percebem que há alguém que eles precisam temer, é alguém totalmente distinto e diferente deles mesmos. Mais para frente, no Êxodo, Deus dá a direção a Moisés de como ele deveria construir algo chamado tabernáculo. Porque Deus quis estar no meio do seu povo redimido. Se manifestar no meio do povo. E esta manifestação é o que distinguiu Israel dos demais povos. Enquanto todos os demais povos tinham os seus deuses nas suas mãos, por artifício, por obras de mãos humanas, Deus não estava nas mãos dos israelitas, os israelitas estavam nas mãos de Deus. Não somente Israel se distinguia pela presença de Deus, mas também pelo sacrifício, pelos estatutos. Foi esse sistema de sacrifícios que possibilitou o povo conviver na manifesta presença do Senhor Deus. Deus estava lá. O que temos escrito no livro de Levítico é o seguinte:
Como é possível que um santo Deus residisse no meio de um povo pecador? Sem fulminá-los. O povo pôde experimentar a presença de Deus através dos sacrifícios. E uma coisa que, lembrando aqui para nós, ainda que nós não tenhamos que ter todo esse trabalho que os israelitas tiveram, de construir um tabernáculo, de matar os animais, de ir se apresentar diante do Senhor, compartilhamos da mesma necessidade. Necessitamos de nos aproximar de Deus e da comunhão com Deus. Mesmo que essa modalidade, ou mesmo que esse modo de administração não está em vigor mais, a necessidade permanece. Deus está aqui, nós precisamos nos aproximar dele e nós precisamos ter comunhão com ele. Ainda que essa aproximação não seja geográfica, contudo, ela é útil para entendermos que há apenas dois estados nessa vida. Ou você está próximo de Deus, ou você está distante dele. Quando fala de se aproximar, né, eu lembro lendo um artigo de um teólogo medieval, onde dizem, olha, Deus não pode ser Deus porque ele tem um corpo, porque dizem, olha, vamos nos aproximar de Deus como se ali ele estivesse. E aí o teólogo ele faz a seguinte defesa, que aquilo é para que a nossa pequena mente entendesse o que significa estar diante de Deus. Deus preenche todas as coisas, e Atos 17 vai dizer que nele nos movemos e existimos, mas ainda assim é necessário que nos aproximamos dele. O culto prestado a Deus é o culto que deve acontecer próximo dele, em sua presença, diante dele. O povo de Israel teve as suas instruções e podemos aprender muito com o que haveremos de considerar nesse texto. Então, qual é a ideia principal do capítulo 1? Nós vamos ver pelo menos até o capítulo 10, um capítulo por domingo. Porque não dá para a gente fazer um pacotão nisso daqui. Então, cada capítulo tem um sacrifício diferente, tem um propósito diferente. A ideia do texto, a grande ideia do capítulo é a seguinte: o sistema de oferta levítico nos chama a atenção de que a vida com Deus requer consagração, comunhão e pureza. Deus se agrada destas coisas. A vida com Deus requer consagração, comunhão e pureza. Deus se agrada dessas coisas. E o capítulo 1 de Levítico, nós só temos duas ideias para tratar, dois pontos bem fáceis e claros aqui. A qualquer que queira se achegar diante de Deus, não chegue de mãos vazias. Qualquer um que busca Deus, qualquer um que vá a Deus, não deve ir de mãos vazias. Isso daqui não é uma deixa para a teologia da prosperidade. Se você... Não. Deus mesmo está dizendo isso. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e disse: fala aos filhos de Israel, quando alguém vos trouxer oferta ao Senhor. Nós não nos aproximamos, e esses também não poderiam se aproximar por eles mesmos. Senhor, eu estou aqui. Eu me basto. Não. Algo deveria estar com eles quando viessem ou fossem diante de Deus. O chamado de Moisés, como diz aqui, chamou o Senhor a Moisés, no início do livro, porque a voz do Senhor vem da tenda. Deus está falando ali, nesse ponto, o tabernáculo já foi construído. Se você voltar uma página aí no seu, você volta para Êxodo. E no final, no capítulo 40, no verso 34, nós lemos o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. O tabernáculo foi finalizado, Deus veio, as tribos já estavam dispostas, 3 tribos em cada lado do tabernáculo, todas elas voltadas para o tabernáculo, e aquela coluna no meio. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, ele estava do lado de fora. Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pensa que visão. Isso que eu estou falando, usar a imaginação aí. Que coisa, que manifestação linda.
Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E aqui já é um resumo. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus não mudou nenhum minuto. De dia e de noite. Eles sabiam, Deus está lá. E daquela situação, Deus chama Moisés. Porque depois disso, Deus não fala mais dessa forma com Moisés. Moisés deveria entrar no Santo dos Santos e de cima do propiciatório Deus falaria com Moisés. Antes da tenda, Deus estava falando com Moisés de uma forma, vamos dizer assim, mais aberta, mais ampla, mais geral. Mas depois que o tabernáculo foi construído, Deus ele falava especificamente a Moisés longe dos demais. Abre em Êxodo 25, 22, volte algumas páginas aí. Deus fala o seguinte a Moisés. Êxodo 25, 22. Quando fala da tampa do propiciatório, que era a tampa que fechava a arca da aliança, ela tinha 2 querubins que olhavam para baixo, ela era toda de ouro, era uma madeira de acácia revestida de ouro. E ali Deus fala o seguinte: ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O mesmo é repetido no verso 30, também em Números 7, 89. Deus ele falou da tenda e depois ele só falou de dentro do tabernáculo. Uma outra questão interessante é que essa tenda que é chamado Moisés, ali no capítulo 1 de Levítico, é o tabernáculo. Porém, dentro do Êxodo, Moisés tinha a sua própria tenda, que não é o tabernáculo. Se você ler o capítulo 33, verso 7, Êxodo 33, 7 diz o seguinte: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Êxodo 33, 7. Essa tenda é a tenda de Moisés. E ali o povo ia até ele, e ele julgava, e ele lidava com todas as questões. A tenda do capítulo 1 de Levítico não é essa. É o tabernáculo. É totalmente diferente. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. As ofertas eram um meio de qualquer um que quisesse se aproximar de Deus, o fizesse de uma forma que fosse aceito por Deus. Ninguém, naturalmente, sem esse espaço, seria aceito, recebido, tido como perdoado ou apaziguado por Deus sem estas ofertas. Então, o capítulo 1 de Levítico é a introdução de todo o sistema que regeria o culto de Israel, em todas as instâncias. Quando nós lemos Levítico 28 e 29, nós vamos aprender o seguinte: essa oferta de holocausto, que era totalmente queimada, você, vamos supor, né, se você fosse daquela época, você poderia chegar e apresentar, mas essa oferta tinha que acontecer de manhã, obrigatoriamente, e tinha que acontecer no final do dia, obrigatoriamente. Todo santo dia. Todo santo dia um animal tinha que morrer, ser colocado às partes, ser totalmente consumido de manhã e de noite. Fora o que cada um deveria apresentar diante de Deus. As ofertas eram divididas em 2 categorias. Aroma suave, das quais Deus manifestava prazer em recebê-las. Holocausto, que é do capítulo 1. De manjares do capítulo 2 e pacíficas do capítulo 3. Sendo estas uma demonstração de consagração e comunhão de quem se aproximava de Deus. E haviam 2, das quais Deus não tinha o prazer e não era considerado de aroma suave, mas eram ofertas necessárias. As ofertas pelo pecado e pela culpa do pecado, que lidava com a expiação e a necessidade do perdão dos pecados. Do capítulo 1 até o capítulo 4 é a oferta da perspectiva de quem está oferecendo. Capítulo 7 e 8 e 9 são as ofertas da perspectiva de quem está ministrando junto com o ofertante, o sacerdote. O que eles deveriam fazer? Como eles deveriam agir?
E há 3 elementos que compõem a oferta de holocaustos: gado, que era o boi, o animal maior; o gado miúdo, que é do rebanho, o bezerro, o carneiro, a ovelha; e as aves, rolinhas ou pombinhos. E uma das coisas que a gente já pode aplicar aqui é: todos podiam se achegar a Deus, mas não deveriam se aproximar de mãos vazias. Todos podiam vir a Deus. O rico, o pobre, não havia desculpa. Por que você não vai adorar a Deus? Eu não tenho condições. Se vocês lembram, em Lucas, qual foi a oferta que os pais de Jesus apresentaram no templo? Quando Simão encontra um casal de rolinhas. Isso dá-nos uma ideia da humildade dos pais de Jesus, que era a condição que eles tinham do que poder oferecer diante do Senhor naquele momento. Então, a primeira ideia de Levítico é essa: quem se aproxima de Deus não deve fazer de mãos vazias. Você tem que apresentar algo para Deus. Depois nós vamos fazer as devidas aplicações. Qualquer um que queira se chegar a Deus, venha pronto para se entregar totalmente. E é isso que as ofertas vão nos ensinar. Aquele que vem a Deus e o oferece algo, se oferece ali a Deus, tem que vir com essa mensalidade: Deus quer tudo. Os versículos 3 a 7 de Levítico, capítulo 1, só voltar lá, nós temos a prescrição que Deus dá segundo as posses e condições daqueles que se apresentavam diante deles. E todas começam com a seguinte expressão: se a sua oferta for. No capítulo 3, no versículo 3, se a sua oferta for holocausto. Depois, quando a gente vai para o versículo, deixa eu ver aqui, 10, isso, se a sua oferta for, e depois o versículo 14. 3, 10, 14. Obrigado, irmão. Cada uma dessas é uma seção. Cada uma dessas é um grau de oferta. Não que, olha, quem está oferecendo a primeira é mais importante de quem está oferecendo a última. Não. Ele está dando a prescrição para cada tipo de oferta. A primeira questão que chama a atenção é o seguinte: como que essa oferta deveria ser? A apresentação dela. O versículo 3, quando fala-se da oferta maior, diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E sem defeito, é sem defeito mesmo. Os sacerdotes eram minuciosos na observação do animal. O relaxamento chega em Israel, e quando você vai ler Malaquias, qual é a reclamação do Senhor? Vocês já não estão mais nem aí. Vocês estão me oferecendo animais mancos, imperfeitos, doentes. E a ideia que Deus está trazendo aqui é que para estar diante de Deus é necessário ser perfeito. No versículo 10, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros e cabritos, ou seja, já é um grau mais abaixo, para o holocausto, trará macho sem defeito. E esse daqui acaba se tornando o mais comum, e tanto que lá em Jerusalém, no templo, havia um lugar chamado a Porta das Ovelhas. Se o Cleiton estivesse aqui, acho que ele está assistindo, eu já ia falar. Passou lá para ver? Que era onde havia um mercado de carneiros e ovelhas, e era a oferta mais comum a ser oferecida, mais acessível. E quando chega no versículo 14, se a sua oferta for holocausto de aves, trará a oferta de rolas e pombinhos. Mas uma coisa é o seguinte: o ofertante vinha, parava na entrada da tenda, o sacerdote vinha, inspecionava o animal e dizia: bem, vamos continuar. Se não fosse aceito, se tivesse algum defeito, nem entrava. A segunda questão que as ofertas nos mostra aqui é que a morte, como que acontecia o sacrifício de fato? Quem que fazia o quê? Os versículos 5, 11 e 15 diz o seguinte, versículo 5, depois imolará o novilho perante o Senhor. Quando a gente vai para o versículo 11, imolará do lado do altar para a banda do norte perante o Senhor. Versículo 15, o sacerdote trará o altar com a unha e lhe destroncará a cabeça
sem separar o pescoço. Nos dois primeiros, o ofertante levava, né, o animal e ele mesmo matava o animal, não era o sacerdote. Então, se você fosse mulher, homem, você tinha que segurar o animal e matar o animal. E só a pombinha, o sacerdote ia lá e destroncava o pescoço, abria e deixava assim de lado para que o sangue escorresse na parede do altar. Não somente isso, o texto vai dizer aqui no versículo 4 e 5, e porá sobre a cabeça do animal, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então eu chego, levo o animal, o sacerdote inspeciona, eu entro, coloco em um determinado lugar, eu o mato, coloco a mão sobre a cabeça dele, e o sacerdote pega o sangue. Colocar a mão é uma ideia do seguinte: ele está morrendo no meu lugar. Era para eu sofrer essa penalidade. Era para que eu recebesse isso. Mas, como ele é sem defeito, ele pode. E o sacerdote pegava o sangue, que é o próximo passo, e ele jogava ao redor. De tudo isso, o sangue é o item mais, vamos dizer assim, mais sagrado da oferta. Porque ele demonstrava o seguinte: olha, você está sendo aceito. Os seus pecados não mais são um empecilho entre você e Deus. Alguém pagou, alguém propiciou isso, facilitou o favor de Deus a você. Por último, nós temos a arrumação das partes sobre o altar. Eu sei que talvez eu vou exigir muito das aulas de EBD que nós fizemos do tabernáculo. Mas suponha que aonde a Sofia está é a porta da tenda, e isso daqui é o altar. O altar era feito de bronze. Então, imagina a cena que era. O quanto de sangue deveria ter naquele chão? Não era uma coisa bonita de ver. Quando alguém passava e via, imagina o grito dos animais, né? A força que o ofertante tinha que fazer para conter um animal. Mas Jesus é dito como uma ovelha muda foi levado ao matador. Ele não se fez ouvir sua voz. Ele não debateu, ele não resistiu. O animal poderia resistir. O ofertante ele tinha que pôr a mão, e enquanto o animal estava debatendo, ali ele estava vendo o seguinte: imagina, a gente sente pelo animal, no sentido de que você teria coragem de matar um animal? Pega o cachorro, eu não teria coragem de matar a Cleo. Mas eu quero que nós tenhamos a sensibilidade de perceber que aquilo tudo, para quem estava se aproximando de Deus, trazia uma mensagem. Fala: olha o que o seu pecado está fazendo. Olha o que você está causando na vida de um inocente. Isso é um incentivo à santidade. Isso é um incentivo à consagração. O sangue era derramado, o sacerdote aspergia, e por último, havia a arrumação das partes do animal. O adorador ele cortava as partes, e a única coisa que não ficava ali era a pele. Isso era jogado fora. E a perna e as entranhas eram lavadas. E uma das coisas que, pelo menos, a maioria dos comentaristas concordam é que essa lavagem era por causa das fezes. Que quando você abre o animal, tira as entranhas, aquilo poderia sujar, e aquilo era necessário ser lavado para ser apresentado da melhor maneira diante do Senhor. E aí nos versículos 8 e 9 diz que os filhos de Arão colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo, porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nada disso ficava para o sacerdote, nada disso ficava para quem adorava. Era tudo consumido. Tudo. E aqui nós vamos à nossa última parte. Qual é o sentido disso tudo, então? Essa primeira oferta era uma oferta que a pessoa levava e não trazia nada de volta. Ficava tudo para Deus. Uma oferta que praticamente
Abraão ofereceu os outros, desde o início, a oferta oferecida, de holocausto, tudo queimado. E uma das primeiras coisas que a gente pode ter aqui é, o ofertante vinha voluntariamente se apresentar diante do Senhor. A ideia aqui que Deus traz a Moisés é o seguinte, ó, qualquer um que queira vir até mim, faça dessa forma. Coloque-se no lugar de um israelita, acorda de manhã, abre a tenda, quem que ele vê de primeiro? Deus. Em algum ponto do seu dia você fala, eu quero estar próximo dele. Eu quero ir lá. Mas eu não posso chegar de qualquer jeito. Não posso entrar em sua presença de qualquer jeito. O ofertante vinha voluntariamente se apresentar diante do Senhor com qualquer uma dessas ofertas em sinal, de como que o holocausto, de tal forma que o holocausto tomava toda a oferta. Assim também, o ofertante, sendo aceito diante de Deus, desejava ser tomado totalmente por Deus. Por isso que esse primeiro capítulo, a ideia é consagração total. Uma entrega total. Uma segunda questão que a gente pode ver aqui, o desejo de ser aceito perante o Senhor é o que movia todos esses que vinham ofertar diante dele. O versículo 3, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Não deve vir de mãos vazias, e aquele que vem, venha já preparado para se entregar totalmente, com o desejo, Senhor, o Senhor me aceita. Enquanto que popularmente é dito, olha, vem, aceite o Senhor, né? Antigamente eu pegava no pé, hoje eu considero que é o que as pessoas entendem. Mas a ideia mais exata é essa. Somos nós que carecemos de sermos aceitos por Ele. Somos nós que precisamos atender às exigências dEle, não Ele que tem que atender às nossas para que nós o aceitemos. E como nós falamos hoje de manhã, amar a Deus é necessário nisso, de todo o nosso coração. Terceiro, o sangue é o item mais sagrado do holocausto, porque ele servia como lembrete ao ofertante de que é ele quem deveria ter morrido, porém outro foi aceito em seu lugar. Outro deveria ter morrido, ele deveria ter morrido, porém outro foi aceito em seu lugar. E imagina todas as vezes que ele vinha lá, segurava o animal, como é que ele voltava para casa? Como é que você voltaria para casa? Talvez essas coisas fiquem um pouco distantes da nossa mente ocidental, porque nós não passamos pela a dor de ouvir o grito de um animal, né? A situação gritante de ver um sangue jorrando. Tem gente que se vê sangue até desmaia hoje. Né? Mas o que você faria? Mesmo sabendo de todas as suas limitações, eu quero ser aceito por Deus. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ir até Ele. Quarto, o aroma suave serve como uma representação do que significa Deus estar satisfeito. Deus não tem narinas. Ainda que o cheiro do churrasco é um cheiro bom, né? Para quem mora do lado de churrascaria, e de vez em quando vem um cheiro aqui é um cheiro bom, né? Um cheiro agradável. Mas a ideia é que quem fosse e sentisse aquilo entendesse, Deus está satisfeito. Deus está contente, tal como isso me dá um prazer de sentir esse cheiro. Deus está satisfeito. O aroma suave serve como uma representação do que significa Deus estar satisfeito. O aroma dava a ideia de paz e tranquilidade entre Deus e o adorador. Portanto, a adoração agrada a Deus. E aí a gente vai entrar no tema sobre o que é adoração, né, que não é só a música cantada, como louvor e adoração, mas é como que a nossa vida serve para expressar o valor que Deus tem para nós. E já partindo para as aplicações cristológicas, Efésios 5:2. Vale lembrar que toda lei é uma sombra de Jesus Cristo.
que essas ofertas são sombras da obra de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Quando Paulo está falando à igreja de Éfeso, vamos ler os versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos chamados a olhar para Jesus e temos essa mesma disposição de nos entregarmos totalmente em amor uns aos outros e a Deus. Visto que o holocausto era o sacrifício mais comum na adoração israelita, porque tinha que acontecer de manhã, de tarde, nas festas, né, em dias especiais. Era oferecido não apenas diariamente, mas num conjunto de outras festas. Era um lembrete diário de que os crentes devem continuamente confessar os seus pecados a Deus. Todo santo dia aquela oferta era oferecida. Alguém colocava a mão sobre o animal, alguém imolava ele, as partes eram colocadas. Ele era aceito diante de Deus. Significa que o pecado foi coberto. Para nós é um lembrete de que diariamente nós devemos confessar os nossos pecados. Além disso, o sacrifício foi feito totalmente a Deus e, portanto, é uma expressão de total obediência a Deus. E por último, a graduação ou a graduação do sacrifício, o que é isso? Nós temos uma oferta cara, uma oferta média e uma oferta barata. O novilho, a ovelha e os passarinhos. A graduação do sacrifício indica que Deus não quer empobrecer o crente através do sacrifício. Ou seja, olha, tem que gastar muito. Ainda que muita gente tenha tirado proveito disso no povo de Israel, os mercadores, os cambistas. Mas a ideia aqui não é que Deus está preocupado com o seu gasto, ou com o gasto deles nisso. Nós nem precisamos oferecer esses animais. Mas a ideia é que a oferta é cara, ela custa algo. Se oferecer a Deus em algum momento, tem que ter isso nós devemos ter essa noção de que vai custar algo para nós. Não há como querer viver para Deus sem que isso custe algo para nós, em todas as áreas. Davi ele reconheceu esse princípio como lhe foi dado a chance de ter os seus holocaustos doado a ele. Vamos lá para 2 de Samuel 24. É uma situação em que Davi ele está sofrendo a punição por um pecado. E ali Deus ele responde a Davi e Davi quer oferecer um holocausto. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. E aí a pessoa que Davi contacta, né, fala, não, Davi, eu vou te dar tudo necessário para o holocausto. Vamos ler 24, 22. 24, 21. E perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Araúna falando para Davi. 2 Samuel 24, 21. Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peragem dos bois para a lenha. Ou seja, está tudo aqui, Davi, pode usar. Imagina a alegria de Araúna, eu vou poder participar disso. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. O que Davi responde? Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. E edificou ali Davi o Senhor um altar e apresentou holocaustos, que é o que a gente viu. Provavelmente
Davi fez todo esse ritual que nós estamos lendo aqui. Segurou o animal, pôs a mão sobre a cabeça dele, repartiu as partes e apresentou a Deus. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. A quem é muito dado, muito se espera. A adoração que agrada a Deus deve custar algo ao ofertante. A suma do que nós podemos ter do capítulo 1 de Levítico é isso. Por mais que nós não tenhamos a necessidade de apresentar esses animais, contudo nós devemos continuar nos apresentando a Deus. Ir até Ele, buscar o seu favor. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, nem por qualquer coisa em nós precisamos de um mediador. Tal como o adorador vinha com esse animal. Contudo, nós não podemos trazer. Deus já nos ofereceu Jesus Cristo. E conforme João diz no capítulo 1 do seu evangelho, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que você já tenha aceito esse sacrifício, e mesmo que você já tenha sido aceito por esse sacrifício a Deus, contudo, você e eu devemos continuar buscando a Deus diariamente. Devemos ir até Ele com esse senso de total consagração. E assim como todo o holocausto era consumido, nós nos aproximarmos dele com esse sentido. Senhor, toma a minha vida. Faz dela o que melhor lhe aprouver. Porque é assim que eu quero expressar diante do Senhor o meu total apreço por Ti. Então nós temos o capítulo 1 de Levítico. Capítulo 2 vai falar da nossa comunhão com Deus. A oferta de manjares. Não para esse domingo, mas para o outro domingo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceitou. E conforme diz em Efésios, capítulo 1, o Senhor nos fez aprazíveis para si no amado. Não temos mais que oferecer nada disso, mas temos dons para oferecer ao Senhor. Temos ofertas de sacrifícios de louvor, conforme diz Hebreus 13, que partem de lábios que confessam ao Senhor. Ajuda com que a nossa vida não seja uma vida de mera de espectadores das coisas do Senhor, mas que nós sejamos ativos, buscando-Te, nos apresentando e com o desejo de que o Senhor consuma a nossa vida para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.